Olá, bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga do Costume. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, o Azeite Talismã, a Prozis. Não se esqueçam de incluir o código Lenga-Lenga, uma palavra só, para terem descontos na Prozis. Lembro que a Prozis, durante este mês de novembro, está a fazer uma Black Friday, uma Black November completa, ou seja, durante o mês todo há descontos assinaláveis e, e, e que têm que ser aproveitados, não é? Seria um crime vocês desperdiçarem essa oportunidade, mas, independentemente dos descontos que a Prozis oferece e dos códigos respectivos para esses descontos, incluir o código Lenga-Lenga dá sempre descontos adicionais, brindes adicionais, tem sempre vantagens, portanto, para vocês e também para aqui para o programa, porque por isso é que a Prozis também nos patrocina, não é? Depois disso, façam essas coisas, portanto, façam as compras na loja online da Prozis. A seguir a isso, ativem as notificações aqui no canal, ativem os sininhos, subscrevam o canal, ativem aquelas coisas todas, ponham likes nos vídeos, façam essas coisinhas todas que são de borla também são e positivas para a lenga-lenga. E depois disso, façam o óbvio, ou seja, vão se abastecer aos supermercados, se ainda tiverem produtos disponíveis, vão comprar conservas, vão comprar papel higiênico, vão comprar garrafões de água, vão comprar bens que sejam menos perecíveis, menos rapidamente perecíveis, e depois deixam às caves para se proteger do fim do mundo, porque o fim do mundo está aí a chegar, na medida em que Donald Trump foi eleito ou reeleito, se descontarmos esta interrupção de 4 anos, presidente dos Estados Unidos da América, o 47º presidente dos Estados Unidos da América, já tinha sido o 45º, e como se sabe, ou seja, pelo menos a acreditar em 99% dos comentadores, dos jornalistas, dos pivôs dos telejornais, em Portugal e nos Estados Unidos e em muitos outros países, acreditar neles, e não há nenhum motivo para não acreditarmos neles, vem aí o fim do mundo. Portanto, Trump vai começar por suspender a democracia, abolir, anular a Constituição norte-americana. Portanto, os americanos já estão, claro que já está perdido de vez, já não há hipótese nenhuma, mas depois isso vai se estender ao mundo, porque Trump vai acabar também com a NATO, vai deixar a Europa entregue a si mesma, coitado. Portanto, como se sabe, também Trump é aliado dos russos, e é aliado da China, e é aliado talvez da Coreia do Norte, e se calhar do Irão, e do Estado Islâmico, e dos Talibã, e dessas coisas todas, e portanto não nos sobra grande espaço para a esperança. Não há esperança nenhuma, o fim do mundo está muito próximo e, pelo menos até esse fim do mundo acontecer, teremos umas conservas de atum e sardinha, cavala e tal, para entreter o estômago e nos bunkers que, entretanto, ou já construímos, se tivermos sido suficientemente preventivos, ou que estamos a construir agora, ou quem já tiver caves devidamente, sei lá, protegidas, ahm, ou impermeáveis, ao inverno nuclear que aí vem, nessas caves poderemos aguentar algum tempo e depois emergir, depois do fim do mundo, poderemos tentar, os poucos sobreviventes que restarem, tentar repovoar a terra junto com as baratas que sobram sempre dessas coisas, pelos vistos. Um, Falando um bocadinho mais a sério, não é que eu não estivesse a sério até aqui, um, foi a noite de terça para quarta-feira em Portugal, a madrugada, foi uma madrugada longa em que eu não dormia, sei lá, deitei-me lá para as 7 da manhã, ou coisa que o velho, quando já se tinha certeza que Donald Trump tinha ganho as eleições. Eu não consigo festejar exatamente a vitória de Donald Trump por causa de Donald Trump, quer dizer, não partilho daquela veneração que tantos lhe dedicam. Não acho que o senhor Trump seja um caráter excepcional, seja sequer um político nunca visto, e muito menos seja o redentor dos Estados Unidos e do planeta Terra e do que calhe. Agora que me deu um gozo danado a ver aquilo, deu um gozo danado, lá está, menos pela vitória de Donald Trump, pela derrota, não especialmente também da Dona Kamala Harris, que não, coitada, não. Como dizia alguém, aquilo é um fato, sem nada lá dentro. A senhora não é absolutamente nada, não é absolutamente ninguém. Os próprios democratas
decretaram isso quando ela tentou ser a candidata democrata em 2020, quando o candidato foi Joe Biden, que ganhou o Trump. A senhora foi arrasada imediatamente nas primárias democratas e foi a vida dela na altura. Depois foi repescada para a vice-presidência por ser aquilo, por ter as duas características que ela procurou que a distinguissem na campanha atual, na campanha recente, o ser mulher e o ser negra. Ora bem, ser mulher e ser negra não são obviamente defeitos, mas também não são obviamente qualidades. São características que não dependem da pessoa, que são características fortuitas e absolutamente inconsequentes em si, não têm qualquer importância. Seria a mesma coisa quando alguém faz uma campanha baseada nos pressupostos de ser mulher e ser negra, é tão idiota quanto o Donald Trump fazer uma campanha baseada nos factos ou nas circunstâncias de ser homem e ser branco. Ninguém toleraria isso e justamente, e portanto acho que também ninguém tem que tolerar, e pouca gente, relativamente pouca gente tolerou essa, essa tentativa ou essa espécie de estratégia do Partido Democrata em promover assim a Dona Kamala Harris. Uh, Dizia eu que a Dona Kamala Harris em si é insignificante e se não fosse promovida por essas características aleatórias, fortuitas, também não haveria mais nada por onde a promover, porque a senhora não parecia saber nada, nem um vestígio, nem uma gota, nem uma fração de alguma coisa sobre qualquer assunto, e respondia às perguntas com histórias esdrúxulas sobre a infância dela e o facto de ter sido criada numa família de classe média. Se lhe perguntavam pela inflação, ela relembrava, sei lá, a mãezinha. Se lhe perguntavam por qualquer outra questão mais séria, ela contava uma historieta que nada tinha a ver com a pergunta em causa. E no meio, e no início e no fim das respostas, ria muito. A senhora Kamala Harris, agora não sei se ainda continua a rir, talvez tenha menos motivos para isso, mas a senhora Kamala Harris passou cento e poucos dias de campanha, ou desde que foi nomeada candidata do Partido Democrata, passou esses dias, boa parte desses dias, a rir-se. A propósito desses cento e poucos dias de campanha, desde que ela foi nomeada, desde que se percebeu que ela seria a candidata, ainda antes de ser nomeada formalmente, ali nos finais de julho, após a desistência de Joe Biden. Há quem aponte esse período, esses agosto, setembro, outubro, portanto 3 meses e muito pouco, cerca de 100 dias de facto, há quem aponte que esses 100 dias foram insuficientes para a dona Kamala Harris dar a conhecer, para ela mostrar quem era. Eu acho que foi o contrário, eu acho que esses dias foram excessivos para a dona Kamala Harris dar a conhecer e mostrar quem era. Se em vez de 100 dias ou cento e poucos dias as eleições tivessem sido 2, 3 dias logo após a desistência de Joe Biden, é possível que a senhora Kamala Harris vencesse as eleições. É muito provável até que ela vencesse as eleições, porque lá está, menos gente tinha, não é? Ela foi vice-presidente 4 anos e percebeu-se em larga medida o que é que ela valia, ou seja, nada. Uh, mas nem toda a gente lhe prestou atenção. Os vice-presidentes não são figuras, como se sabe, muito notadas e notáveis, uma das razões que prejudicou, uma das coisas que prejudicou muito a Kamala Harris foi realmente esses 100 dias em que ela foi exposta. E sendo como é, estando preparada ou impreparada como estava, essa exposição foi um desfile de figuras de prestações ridículas que só a fizeram perder oportunidade sobre oportunidade sobre oportunidade de vencer as eleições. Se as eleições tivessem sido no final de julho, ela era desconhecida para muito mais gente, ou era mais desconhecida para mais gente, e com base no desconhecimento, que seria de longe o melhor que poderia acontecer à senhora Kamala Harris, era o eleitor médio desconhecê-la, pelo menos em boa parte, isso seria o melhor que lhe podia acontecer e isso poderia dar-lhe algumas hipóteses de ganhar as eleições. Ainda assim, até às eleições, ela mantinha essas hipóteses, nunca achei que as eleições estariam garantidas por um lado ou por outro. Sinceramente, não conseguia ter, mesmo estando atento às sondagens, ou sobretudo por estar atento às sondagens, achava que a coisa estava renhida. A coisa não esteve renhida. O Donald Trump ganhou, como eles dizem, por um landslide, ou seja, ganhou de goleada, de uma banhada à oposição. Um, e,
E mais uma vez se provou aquilo que eu acho que é mais importante nesta história toda, que é o facto de haver uma certa ortodoxia nos mídia, os mídia incluem os jornais, as televisões, essas coisas todas, mas também nas redes sociais, também nas celebridades de Hollywood, nas figuras de entretenimento. Havia uma espécie de, não só de desejo único de que a senhora Kamala Harris ganhasse, como de crença de que ela ia ganhar. Eu acho que eles estavam, muita dessa gente, em pivôs, telejornais, é aqui em Portugal também, não é? Estavam convencidos de que a senhora Kamala Harris ia ganhar, tal como em 2016, toda a gente estava convencida de que a senhora Hillary ia ganhar. Em 2016 eu também estava convencido que a senhora Hillary ia ganhar, sinceramente eu caio sempre nestas esparrelas. Agora não estava tão convencido assim da vitória do Partido Democrata, não tinha nenhuma inclinação para nenhum dos lados, de todo, não conseguia, achava que podia ser uma coisa ou outra. Saiu a vitória de Trump e ainda bem que saiu a vitória de Trump. Primeiro porque, lá está, esta vitória de Trump foi a derrota da prepotência, da arrogância, de uma certa forma de ver o mundo que esta gente, que o Partido Democrata americano e no que é emulado por seus equivalentes na Europa, so- sobretudo na Europa, os seus equivalentes da esquerda mais moderada, a esquerda mais radical. O Partido Democrata agora também já tem franjas radicais, pesam e pesam, como não pesavam antes. Uh, e o que essa gente mostra, há ali um discurso, uma espécie agora diz narrativa, mas quer dizer, há ali um palavreado comum, uma atitude comum, uma tendência para olhar para os outros de cima e para acharem que têm alguma coisa a ensinar aos outros. E os outros são a plebe, a população, a ralé, o trabalhador comum. E o Partido Democrata e as pessoas que estão à volta do Partido Democrata, assumida, formal ou não assumida, informalmente, uh, partilham desse pecadilho, não é? O pecadilho da soberba. E eles acham-se genuinamente superiores e superiormente esclarecidos às restantes pessoas. E eles acham que têm alguma coisa a ensinar ou a dizer às restantes pessoas. E, com base nisso, nessa soberba, nessa prepotência, eles partem do princípio que a maioria dessas pessoas, salvo os que se forem terminalmente imbecis, uh, vai obedecer àquilo que eles dizem, vai ter em conta aquilo que eles dizem. Basta ir ao YouTube, por exemplo, para ver incontáveis vídeos de ditas celebridades, alguns eu sei quem são, outros são celebridades que eu não sei quem são, mas são assuntistas e atores de Hollywood e essas coisas, esse tipo de gente, a dizer e explicar ao Plintra, membro da Ralé, não é, que não deve votar no partido, não devia votar no Partido Republicano porque os republicanos não queriam saber dele. Os republicanos desprezavam a esse eleitor hipotético. Quem quer saber dele, quem preza a vida desse eleitor hipotético que tenderia a votar Trump, são atores que recebem e cancionistas que ganham milhões de dólares por ano, que vivem em mansões em Bel Air ou Beverly Hills, e que esses sim se preocupam com o cidadão comum. Preocupam-se com o cidadão comum e com o bem-estar do cidadão comum até ao momento em que apesar de todos os esforços das celebridades, dessas celebridades, o cidadão comum tem menos a obedecer-lhes e acaba a votar na pessoa ou no partido de que eles não gostam. E aí o cidadão comum deve, que se lixe, não é? Cidadão comum que, desculpem, não costumo usar isso aqui, mas para usar palavrões, mas que vá à merda. Porque, ou seja, as celebridades, os jornalistas, os políticos de esquerda, já quer dizer, chega um ponto em que naturalmente perdem a paciência, depois de meses, ou de anos, de uma vida, a tentar explicar ao cidadão comum que as escolhas dele não são boas para ele. Se ele mesmo assim continua a desobedecer, se ele mesmo assim continua a votar nos reacionários em quem ninguém deve votar, o cidadão comum já não merece respeito nenhum e merece as culpas, as acusações, os insultos de que passou a ser alvo agora, logo após, durante e após a noite eleitoral, de terça para quarta-feira. O que se tem visto é uma espécie de caça ao culpado
pelo resultado eleitoral. E o culpado é. Os culpados são muitos e, sobretudo, são. Grosso modo, são os eleitores, não é? Porque os eleitores cometeram a audácia de, como se pensava que era natural em democracia, de votar em quem quiseram, em quem quisessem, desculpe. E isso não pode ser. Os eleitores não podem ir por aí. Os eleitores tinham que ter em conta os conselhos de pessoas que, sei lá, porque gravar uns discos com umas cançonetas normalmente hediondas, ou por fazer uns filmes e decorar umas falas nos filmes maioritariamente muito maus, impossíveis de serem vistos, a não ser por perversão, quando o cidadão comum desobedece a pessoas assim, que têm este grau de esclarecimento e que por fazerem filmes e gravarem discos, normalmente muito maus, têm são possuidores de uma verdade, um conjunto de verdades, que, por puro altruísmo, gostam de partilhar, de espalhar pelo homem comum, pelos mortais, pelos comuns mortais, quando os comuns mortais nem assim respeitam, nem no limite acabam por respeitar as opiniões dessa gente tão esclarecida, não, não vale a pena, quer dizer, é insultá-los, é insultar os brancos, é insultar os homens, é insultar os latinos, é insultar os homens negros, é insultar as mulheres, é insultar os jovens, que afinal acabaram por contribuir todos resolveram votar, não enquanto brancos, nem homens, nem mulheres, nem latinos, nem negros, nem jovens, resolveram votar como pessoas, como cidadãos, é outra coisa, e que a esquerda atual, da qual a esquerda atual percebe muito pouco, é uma outra coisa, e como votaram como cidadãos, votaram de acordo com as suas preferências, consciências, temores, ansiedades, ambições, necessidades, ou seja, votaram de acordo com as suas cabeças. E lá está, o resultado é naturalmente desastroso, as pessoas não podem, isto a democracia é muito bonito, se as pessoas respeitarem, quer dizer, se desde que votem em determinadas forças, não podem votar noutras de que nós não gostamos, não é? Tem que votar naquelas em que, sobretudo, a classe jornalística, a elite política, a elite académica, as celebridades, têm que votar, portanto, essas pessoas que naturalmente sabem mais do que nós, pobres coitados, e se nós nem assim os ouvimos, ou apenas os ouvimos para nos rirmos um bocado à custa deles, né, a coisa torna-se feia, não é? Torna-se feia e pessoas como o senhor Donald Trump acabam a ganhar eleições. Claro, como eu pertenço à classe, como eu pertenço à plebe e à população, não integro nenhuma elite da música pop, ou do cinema, ou do jornalismo, ou da política, salvo seja, eh, fiquei contente com a derrota dessas elites, ou dessas autoproclamadas elites, que só são elites normalmente porque têm mais poder e têm mais dinheiro. Não há assim nada particular intelectualmente entusiasmante que os defina como elites. Pelo contrário, normalmente caracterizam-se intelectualmente e a julgar, pelo menos por aquilo que dizem, por serem mais patetas do que o cidadão comum. Normalmente é isso que acontece. E sendo mais patetas que o cidadão comum mostraram uma visão grotescamente parcial antes das eleições, estão no seu direito, e mostraram reações grotescamente infantis e histéricas depois das eleições. Também não falta no YouTube vídeos de celebridades, de anónimos, de jornalistas, de ditos comediantes que apresentam talk shows nos Estados Unidos a desmoronarem-se à nossa frente. Tendo cuidado, normalmente, no caso dos anónimos, sobretudo, de gravarem isso para nós vermos que eles que estão devastados com o resultado. Esse lado é bastante cómico, esse lado dá gosto, até um certo ponto, dá gosto, diverte ver essas pessoas sofrer o tipo de sofrimento que eles estão a mostrar nos seus vídeos do Instagram e do TikTok e daqueles que aparecem mesmo nas televisões, das pessoas que têm lugar em programas televisivos. Isso dá gosto. A mim, pelo menos, dá-me gosto. Eu gosto de ver aqueles Stephen Colberts, aqueles John Olivers, Jimmy Kimmel, aquelas figuras absolutamente medonhas, comediantes que não têm uma piada voluntária ou consciente há muitos anos. Tudo o que eles sabem fazer é criticar
Donald Trump e, muito pior do que isso, criticar, condenar, enxovalhar as pessoas que votam em Donald Trump. As pessoas que votam em Donald Trump, mais uma vez, pelos vistos, puderam fazê-lo e votaram em Donald Trump. E isso foi bom por esse lado de poder pôr no lugar as ditas elites, essa gente que, fora agora de ironias, ou de sarcasmos, ou de qualquer subtileza, é gente absolutamente medonha, é gente insuportável, aquelas figuras, aqueles sujeitos que apresentam, sobretudo os apresentadores de talk shows, não sei porquê, não é sobretudo, mas quer dizer, a mim enerva, irrita mais ver o Stephen Colbert, irrita-me e quando perde diverte, não é? Mas causa mais repercussão em mim aquilo que diz o Stephen Colbert do que, por exemplo, um comentador qualquer da CNN ou da NBC e tal, dizem todos o mesmo e dizem aquelas alarvidades. Agora, esses são comentadores, são parciais, sabe-se que são comentadores em canais de televisão que favorecem única e exclusivamente, ou procuram favorecer única e exclusivamente o Partido Democrata. Pronto, já estamos à espera dos papéis deles, aquilo das figuras ridículas a que se prestam. Agora, apresentadores de talk shows a fazerem as figuras que fazem, aqueles sujeitos são pagos para estar ali, por um lado, para dizer umas piadas e para entrevistar algumas umas figuretas quaisquer. E eles não fazem nada disso. Eles estão há anos, desde 2016, a fazer o mesmo, a dizer, a tentar arranjar umas piadas. Eles não estão a tentar sequer arranjar piadas, eles estão a desabafar o ressentimento que sentem em relação a Donald Trump e às pessoas que votam a Donald Trump. E isso eu acho que é das, do desempenho, é um dos desempenhos profissionais mais enviesados que eu vi em toda a minha vida. Uma televisão contrata alguém para uma determinada função e essa pessoa não cumpre nunca sequer uma sombra pálida da função para a qual foi contratada. Essa pessoa está ali para fazer campanha, para espalhar propaganda contra o Partido Republicano, contra as pessoas que não votam nas pessoas em que eles gostariam que votassem. E isso é muito irritante quando funciona para o lado deles e é muito divertido quando não funciona para o lado deles, quando o lado deles, quando corre mal, e na maior parte das vezes, felizmente corre mal para eles, porque as pessoas, sobretudo, estão fartas. Eu acho que muita gente, não é as pessoas, porque não são todas, ou quase metade dos americanos, os eleitores americanos, votaram, quanto a mim, um bocado inexplicavelmente, mas pronto, mas há sempre uma fidelidade partidária, há sempre uma série de questões que justificam isso. Quase metade dos americanos votaram na senhora Kamala Harris, mas a maioria dos eleitores americanos não está para ser influenciada pelas opiniões dessas figuretas que aparecem nos filmes e nas televisões e nos telejornais. Não está para, pelo contrário, está para quando é influenciada, muitas vezes é no sentido oposto. Ou seja, se uma Taylor Swift, ou lá quem é, uma cantora década qualquer, ou um Eminem, que acho que é um rapper e tal, quando a Oprah Winfrey, que era uma apresentadora de um programa de variedades fresco, assim, uma coisa, tenho ideia de ser assim, coisa bastante deplorável, usar um termo que os democratas gostam, mas quando essa gente vem mostrar exercer a sua prosápia, ensinando aos pobres coitados, aos comuns mortais, ensinando política, ensinando conceitos sobre os direitos humanos e sobre os direitos da mulher e sobre os direitos das minorias. Quando essa gente que não tem nada a ensinar a ninguém, nada, absolutamente nada, vem desce com esse evangelho a tentar iluminar o transeunte banal, eu acho que a tendência do transeunte banal é reagir de forma com repulsa. E acho que o apoio de certas figuras, as figuras menores, quer dizer, ninguém repara que apoiaram, deixaram de apoiar, mas as figuras com maior notabilidade, como essa Taylor Swift e a Oprah Winfrey e o Bruce Springsteen e não sei o quê, eu acho que esse apoio é contraproducente, provoca efeitos contrários aos desejados. Acho que muita gente, um certo número de gente, talvez não seja decisivo para os resultados de uma eleição, mas acho que há um número considerável de pessoas que até poderia nem votar em ninguém e acaba por votar
contra essas ditas celebridades, contra essas figuras, contra a prepotência e a arrogância dessas figuras. E ver essas figuras serem derrotadas é bom porque é divertido, mas também é bom porque mostra bom senso da parte de uma fatia muito substancial da população, do eleitorado. Mostra que as pessoas não são influenciáveis por qualquer idiota que se acha no direito de as ilustrar acerca disto ou daquilo, de assuntos que não percebe nada. Mostra isso, mostra que talvez as pessoas saibam distinguir entre o que é uma celebridade ou para que é que serve ser uma celebridade ou quais são as causas e as consequências e os efeitos desse conceito de celebridade. Mas consegue impor limites ao cidadão, o eleitor esclarecido, que não é o eleitor necessariamente que foi para a universidade ouvir para ler misses sobre racismo sistémico e tal. O eleitor esclarecido, de facto, o eleitor que tem bom senso, consegue perceber que, independentemente, que não quer saber para nada do que essas pessoas dizem. E o que é que dizem os jornalistas nos painéis da ABC ou da CNN, é que isso não lhes interessa para absolutamente nada, que eles formam a opinião deles com base noutras coisas. Agora, em que é que as pessoas, a maioria dos cidadãos americanos, dos eleitores americanos, formaram a sua opinião e que os levou a decidir e a optar por Donald Trump ou pelo Partido Republicano? Eu acho que foram, se calhar, muitas coisas, mas duas ou três essenciais. Uma delas foi a economia, com certeza. As pessoas estão cansadas da inflação. Com certeza que também com certeza que os problemas económicos ou materiais de um americano médio não são os problemas materiais de um português médio, por exemplo, que quem nos dera nós viver sobre os problemas económicos que os americanos atravessam atualmente. Quem nos dera. Uh, Nós que somos muito mais cultos, muito mais esclarecidos, muito mais informados que os americanos, como se sabe, são um povo burro. Apesar de tudo, são um povo burro que consegue ter salários, ter, ter tecnologia, ter ciência, apesar das ciências sociais, ter universidades, ter centros de vanguarda técnica, tecnológica, ter, ter capacidade em todos os ramos, quer dizer, nem sequer, eu ia dizer, muito superiores às portuguesas, que não é comparável, estamos a falar, usar um termo de comparação muito simples, sei lá, uma grande equipa de futebol contra um conjunto de pessoas que têm problemas de locomoção até. Portanto, comparar os Estados Unidos com Portugal não faz sentido absolutamente nenhum. E nesta matéria eleitoral, uma parte muito considerável dos americanos mostrou que tem aquilo que os portugueses raramente têm bom senso, independentemente de que sempre que a escolha é democrática, sempre que a maioria das pessoas escolhe, faz uma escolha, por maioria, a minoria tem que, pode rabiar um bocado, pode protestar, pode ir para as ruas dar uns berros, com certeza, não vai. Isso depois não, tem a ver com o estilo de cada um de nós, mas tem que aceitar esses resultados, tal como os republicanos teriam que ter aceitado os resultados de 2020, pese embora as sombras de fraudes que houve aqui e ali, que não foram, em alguns casos eu concedo que não foram devidamente esclarecidas, mas mesmo que não tivessem sido devidamente esclarecidas, mais importante que a possibilidade, não parece assim tão real, mas pronto, mas mais importante que a possibilidade de ter havido fraude, era a certeza de que se garantia os princípios constitucionais do país. Não faz sentido os perigos de pôr em causa um resultado eleitoral pela força, como aquele ataque ao Capitólio, por exemplo, cujo papel de Trump, no qual o papel de Trump ainda está para ser apurado com uma devida clareza, ali, nuances, que eu dou de barato, mas se aceita os princípios democráticos a ponto de concorrer a umas eleições, deve-se aceitar os fins democráticos e aceitar os resultados. Depois, se há fraude, se não há fraude, depois os tribunais poderão decidir nos tempos subsequentes, mas pela força é que não pode ser. E, já agora, também lembro que não foi apenas na questão naquele janeiro em que houve a invasão do Capitólio por aquelas dúzias de chalados.
com chapéus vikings e tal. Não foi apenas aí que houve uma recusa dos resultados eleitorais. Quando em 2016 Trump ganhou a senhora Hillary, muito mais pessoas foram para as ruas de uma série de cidades americanas, que não foi apenas Washington, a mostrar que não aceitavam aqueles resultados e causar baderna e pandemónio e barrar, insultar e partir coisas e atacar a propriedade alheia. Portanto, não. Claro que a senhora Hillary fez as coisas com outra subtileza, com a subtileza que o senhor Trump não tem e nunca deu, nunca tentou, nunca assumiu que defendia aquele tipo aquela espécie de motins. Ah, Formalmente a senhora esteve mais ou menos, portou-se mais ou menos bem. Agora sabemos que esses motins, convergente do Partido Democrata, com certeza que, nos casos até terá impulsionado os motins, e nos casos mais benignos terá pelo menos aplaudido esses motins e ficado contente com os ditos motins de 2016. Portanto, não foi só em 2020 que houve recusa, uma recusa idiota e inútil em aceitar os resultados eleitorais. Também aconteceu em 2016. Esperemos que não aconteça em 2024. Da parte que me toca, tenho a certeza que Donald Trump ganhou em 2016, tenho a certeza que Joe Biden ganhou em 2020, tenho a certeza que Donald Trump voltou a ganhar em 2024. E acho que isso é melhor partirmos sempre desse princípio, porque se vamos para as conspirações, acaba por não é que possamos ter uma fé absolutamente cega na democracia, mas é melhor ter uma fé menos, sei lá, desarolha na democracia do que ter uma fé em qualquer em qualquer alternativa. E tendo essa fé na democracia, menos parcial, há que descontar alguns riscos que a democracia acarreta. Em matéria de aldrabices eleitorais e coisas do género, eu prefiro descontar isso, prefiro pôr isso de lado e partir do princípio que as coisas foram bem feitas. Aliás, havia muita gente antes dessas eleições a garantir que não havia os republicanos, gente de direita, da direita americana e não só, da direita de outros sítios, a garantir que o Sr. Trump não tinha a mínima hipótese de ganhar, não porque os eleitores assim o desejassem ou não o desejassem, mas porque a máquina estava sabotada. Como se viu, a máquina não estava sabotada. E o Sr. Trump ganhou as eleições e ganhou as eleições por uma margem folgadíssima. E não só ganhou as eleições no colégio eleitoral, ganhou as eleições no voto popular, ganhou o Senado, ganhou a Câmara dos Representantes. Portanto, se houvesse fraude, os resultados não teriam sido estes. E se a fraude que nos garantiam, que alguns garantiam que ia acontecer, não aconteceu. Portanto, devemos aplicar o mesmo princípio para 2020 e para 2016 e por aí fora. E para 2000, no ano em que Bush e Gore estiveram ali a discutir a presidência por meia dúzia de votos na Flórida. Pronto, mas eu estava, hoje este assunto nunca mais acabaria, não é? Mas para acabar com isto, eu falei das questões que podiam decidir o voto, que terão decidido votos americanos. Uma delas foi a reação à prepotência da esquerda, do Partido Democrata, outras pessoas que apoiaram o Partido Democrata, outra terá sido a economia, apesar da economia americana, mesmo quando está mal, está bem melhor, por exemplo, a nossa. Outra terá sido uma reação visceral, até assim, uma coisa de pele mesmo ao movimento woke e aos delírios woke, às alucinações woke e até aos crimes cometidos a seu pretexto, como as mutilações de crianças por causa das transições sexuais, as terapias hormonais, toda essa história, para uma parte considerável das pessoas que ainda não enlouqueceram, isso é instintivamente repulsivo, instintivamente criminoso, instintivamente reprovável, no mínimo. Usar assim uma palavra menos agreste. E muitas pessoas também votaram, com certeza, contra isso, contra os avanços. Quer dizer, nós podemos ser muito tolerantes, podemos pensar o que pensarmos, mas faz impressão que, por exemplo, que a responsável de saúde na administração Biden, em determinado período, tivesse sido um cavalheiro de certa idade, de idade relativamente avançada, vestido de mulher. Era obviamente um cavalheiro vestido de mulher. Isso, quer dizer, as pessoas são livres
eu não vou entrar muito por aí. Acho que há um lado, há uma espécie de, chegou-se a um ponto que há quase um culto do grotesco e que se fazia questão de lançar o grotesco para cima, em cima, para o rosto das pessoas, para as desafiar, para as indignar, para vincar mais e afundar mais as divisões na sociedade. Ah, eu sei, acho que qualquer pessoa minimamente esclarecida sabe que há uma doença, há uma perturbação, há um desvio biológico que se chama disforia de género, que atinge uma percentagem absolutamente ínfima das pessoas, e que faz com que uma percentagem muito ínfima das pessoas, vou dizer assim, se calhar vou-me arrepender de dizer isto, mas nasça no corpo errado. Sim, isto é a disforia de género. Há ali uma inadequação entre aquilo que a pessoa se sente o sexo, ou que a pessoa se sente pertencer, e o sexo que Deus Nosso Senhor e a biologia lhe deram. Mas são casos muito raros. E essa percentagem que está estudada, há dados sobre isso, não justifica que, sobretudo menores, quer dizer, mesmo pessoas adultas, a figura é patética. No caso de menores, a figura é criminal. É uma figura, devia existir uma figura, parece que vai passar a existir, ou existe já em certos estados, uma figura penal, a propósito de tratar as crianças, ou reconhecer o direito de crianças que não sofrem de disforia de género, que não sofrem de coisa nenhuma, têm inseguranças e dizem disparates e pensam disparates como as crianças dizem. É natural as crianças dizerem e pensarem, como também é natural os adultos dizerem e pensarem, evidentemente. Isso não justifica que a medicina, por exemplo, intervenha no sentido de obedecer às alucinaçõezinhas dessas crianças e, e muito menos, e o que é mais grave, e o que é pior, quando os paizinhos dessas crianças apoiam essas terapias, essas cirurgias, essas mudanças absolutamente deslocadas e radicais da forma de ver o mundo, que, com consequências que muitas vezes são trágicas e que muito raramente são benignas, não é? Um, e acho que esse tipo de circo, uma espécie de circo negro, um desfile do horrores que tem havido para aí, relativo também a estas questões, ou ligado ao dito movimento woke, um, acho que provocou nos eleitores uma repulsa natural e que levou muitos a decidir, mesmo não gostando especialmente de Donald Trump ou das pessoas que o rodeiam, das suas políticas ou das suas propostas, acharam que apesar de tudo aquele lado é mais normalzinho do que o outro, ou do que aquilo, do que o outro, daquilo em que o outro sempre ameaça tornar-se. E nesse sentido, acho que também pesou. Agora terá havido também muitos outros fatores, muitos outros itens a decidir. O voto de cada um, cada eleitor terá tido os seus motivos e muitos deles não foram coincidentes entre os eleitores que votaram para o mesmo lado, com certeza. Ah, Pronto, agora vamos ver o que acontece. Para já, Trump já fez uma intervenção justamente a falar sobre a prometer penalizar médicos que alimentassem essa indústria das mudanças de sexo entre menores. Parece-me positivo. Se isso vai ser se é realizável, acho que talvez seja. Se vai ser realizado, não sei. Mas acho que seria importante, seria uma medida importante, portanto, e Trump já prometeu também que vai garantir, vai acabar com ou extinguir parcelas e instituições parcelas de instituições que se dedicam ou que ambicionam censurar, controlar a liberdade de expressão. Eu tenho sempre dúvidas quando um político mete liberdade de expressão, porque normalmente a tendência dos políticos é prometer liberdade de expressão para o lado, quando a expressão lhes é favorável, não é? Mas, ou seja, enquanto presidente eleito, esse período dura ainda há 4 ou 5 dias, acho, nem isso, 4 dias para aí, acho que o senhor Trump tem estado bem, acho que, e de certeza não tem estado de forma com que os seus, não se tem portado da forma como os seus adversários previram que ele se iria portar. Para já não temos, é evidente, não temos tempo para avaliar isso, mas temos o que aconteceu há 8 anos.
quando nos garantiam exatamente os mesmos cataclismos, as mesmas calamidades que aconteceriam se Trump fosse eleito. Trump foi eleito, Trump esteve 4 anos na presidência e nada do que foi prometido aconteceu. Não foi uma presidência excepcional, mas também não foi das melhores, esteve longe de ser das piores. De qualquer maneira, aquilo que aconteceu de bom e de mau nessa presidência nada teve a ver com as previsões que tinham sido feitas pelos os catastrofistas de serviço. Desta vez não há motivos para achar o contrário, mas eles garantem que sim, que desta vez é diferente. Ou seja, aquelas pessoas que em 2016 disseram que ia haver o fim do mundo e que Trump ia iniciar 78 guerras, uh, vem dizer agora que ele não fez isso na altura, ao contrário do que eles prometiam, não é? Ou do que eles garantiam que ia acontecer. Ele não fez isso porque era um mandato em que ele esperava ser reeleito e, portanto, tinha que agir em conformidade e tal, tinha que agir com cautelas e só no segundo mandato e último é que ele iria dar largas à sua loucura, não é? Não que eles tivessem previsto isso, mas disseram isso a posteriori, não é? Guardaram, como o Sr. Trump perdeu a reeleição imediata, guardaram essas previsões apocalípticas agora para 2024. Agora sim, que é o segundo mandato do Sr. Trump, e como ele não pode ser reeleito, não pode desempenhar mais nenhum mandato, uh, o senhor Trump agora sim, agora vai arrasar a democracia, os americanos nunca mais vão poder votar na vida, é evidente. Portanto, nesse sentido, tem nem sei porque é que o Sr. Trump esperou pelo segundo mandato. O Sr. Trump podia ter abolido a democracia logo no primeiro e pronto, e ainda estava lá hoje, e se durar até aos 100 anos, ficaria lá uma resma de mandatos e depois legaria aquilo a um dos filhos ou filhas, com certeza, para que a dinastia Trump se prolongasse quiçá, por séculos, a asfixiar cada vez mais a liberdade que os democratas e a esquerda na América não só tanto gostam.